Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A todos aqueles que trouxeram o livro de Deus, levante-o acima da sua cabeça e diga comigo: eu amo a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Se é verdade, eu quero lhes convidar para um texto da palavra do Senhor no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e no versículo de número 3 a seguir. Enquanto você está a localizar o texto, praze-me nesta oportunidade em externar a Deus a minha gratidão pela honraria que o Senhor nos concede na noite de hoje, para fazermos uso da sua infalível, indeléu, inerrante palavra. Palavra esta que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo, fiel e digna de toda a aceitação, que é o Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, e seja dada a glória, a honra, a força, e o poder, e o domínios, e governos, e ações de graças, pelos séculos dos séculos. Aproveitando também, estendendo a minha gratidão a Deus, pela vida do pastor Anórbio Tavares, pela confiabilidade, pastor desta cidade, deste campo, como bem também o diácono Anderson Góes, sua esposa Aline, a todos os irmãos e companheiros e amigos que apostos estão aos meus lados, na minha retaguarda. Também fazer menções honrosas ao pastor Jadiel, que também é um amigo em apreço, coordenador do núcleo teológico aqui dessa região, que Deus possa abençoá-lo de forma abundante e transbordante. Também, meus irmãos, trazer a calorosa saudação do meu pastor e coordenador da nossa 9ª região, pastor Tony Duarte. O mesmo cumprimento ao pastor Arnóbio, a todos os obreiros, dirigentes de congregação e a igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que encontraram uma referência bíblica, digam amém. Escrito está, segundo a minha tradução: e apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada uma pousou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Diga comigo: a igreja cheia do Espírito abala o mundo. A igreja cheia do Espírito abala o mundo. Podeis retornar aos vossos assentos. Muito obrigado. Que Deus aplique a credibilidade da sua palavra em vossos corações. Queridos e amados em Cristo Jesus, o texto que acabamos de fazer menção é uma narrativa que contém uma das belezas literárias do Novo Testamento. Ao olhar este texto clássico da Igreja de Cristo, nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, podemos perceber a formosura, a tangência, a expressão máxima, a revelação, a apoteose, a glória manifestada na Igreja de Jesus Cristo, por promessa, por profecia, por cumprimento profético. Ao analisar este texto, ele está dentro de um livro que é o único livro do Novo Testamento
que não é considerado doutrinário, mas um livro histórico, a saber, o livro da igreja. Charles, por sua vez, Spurgeon diz que esse livro, ele é cunhado também como o livro dos Atos do Espírito Santo. Quando nós olhamos esse texto, podemos abrir as cortinas da história bíblica e perceber o tom histórico em que circula esse texto. É bem verdade que o contexto em que o texto está inserido é o contexto dos judeus. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa análise, o capítulo de número 2 nos traz uma grande informação, um marco que vem, por sua vez, fazer aqui uma construção de grandeza e de revelação para a igreja nesses dias. Se nós olharmos o pano de fundo histórico aqui dentro desses interlíneos desse texto, podemos perceber que há o maior desejo, o maior anelo, o maior anseio dos judeus naqueles dias era um dia receber a glória do Senhor. Era um dia receber novamente a fagulha, o calor, a temperatura da glória do Senhor. Quando nós olhamos esse contexto aqui, o que nós vamos perceber é que o templo que foi, por sua vez, reerguido por Zorobabel e ampliado pelo rei Herodes, não existia mais a Arca da Aliança. Ora, a Arca da Aliança, que era o símbolo da grandeza, da glória, da presença de Deus no meio do seu povo, nesses dias já não existia mais. E dentro desse contexto havia um anseio, um anelo, um desejo dos judeus receberem por sua vez essa glória novamente dentro do templo. É por isso que a maior perspectiva, segundo o comentarista bíblico William Barclay, no comentário bíblico do Novo Testamento em espanhol, ele diz e afirma que o maior anseio dos judeus era um dia novamente Israel ser restaurada pela glória eminente do Senhor Jesus, ou a glória do Cristo, ou a glória do Messias, aquele que viria da descendência de Davi. E interessante, assim como Davi, ele trouxe a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, eles acreditavam que também o rebento de Davi, a saber o Messias, ele viria para trazer também a glória do Senhor para o contexto do povo. Todas as cerimônias eram preparadas. Os fariseus foram colocados no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, em um período vasto de 400 anos, que alguns comentaristas supõem-se dizer que seria intitulado como os 400 anos do silêncio de Deus. Se nós olharmos aqui, foi nesse interlim, dentro desse contexto, que os fariseus entram no cenário, a fim de promover uma mensagem de avivamento, dizendo que o Messias iria vir, iria restaurar Israel. Então, nesses dias aqui, a principal mensagem, o anelo da mensagem, ou a temática da mensagem, era a vinda eminente aqui do Messias nesses dias. Somente ele que viria trazer a glória, somente ele que deveria vir trazer a restauração para Israel. E se nós olharmos aqui dentro desse contexto, todos os judeus estavam nessa perspectiva. Havia uma perspectiva muito grande para aquele templo que estava em Jerusalém, pois a revelação da glória, o fulgor da glória deveria ser manifestada naquele advento. O anelo deles era muito grande, e se nós traçarmos aqui o desejo deles por essa glória, podemos perceber que lá no livro do profeta Ageu, quando agora o templo é reerguido após o cativeiro babilônico, o templo que ficou conhecido como o templo de Zorobabel foi erguido, mas esse templo aqui, ele não tinha formosura, não tinha beleza como o templo de Salomão, não tinha o ouro como o ouro de Salomão, não tinha aquelas colunas de
de bronze, que todos os dias o artifício deveria polir, e com o resplandecente sol, quando batesse, mostrasse ali a beleza daquele templo. Segundo o historiador, por sua vez, Frederico Wittgen, norte-americano, ele diz que certamente se esse templo existisse, seria uma das maravilhas e uma das belezas do mundo atual hoje. Era um templo magnífico. Os judeus tinham, por sua vez, o maior orgulho daquele templo, pois na cultura rabínica se dizia: se o templo estivesse de pé, a glória também estaria conosco, porque dentro do templo tinha a arca da aliança. Mas por sua vez, dentro do contexto da rebeldia do povo, o povo se distancia do Senhor, da sua lei, das suas veredas, e nem tampouco dar ouvido os profetas de Deus. Então Deus permite no ano 605, no ano 597 e no ano 587 a 585 antes de Cristo, 3 invasões dos caldeus, cujo imperador era o imperador Nabucodonosor. Ele envia o seu general Nabuzaradã e destrói Jerusalém. A arca da aliança desaparecera, e o que restou agora? O que restou foi a fagulha de uma esperança, que somente o Senhor poderia resgatar a história do seu povo, e que ele faria retornar para a sua nação. É por isso que agora o profeta Ageu entra nesse cenário, porque quando o templo foi reerguido, os anciãos começaram a chorar. Quando na sua juventude contemplou a beleza, a formosura do templo de Salomão, eles começam a chorar, porque aquele templo não tinha aquela beleza, era um templo que não tinha aquela glória, era um templo que não tinha mais a arca. Então eles começam a chorar. Aí o profeta Ageu pega o microfone na mão e ele diz: escute, porque eu vou profetizar. Assim diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira casa. Eles recebem a profecia, eles tomam a mensagem, eles tomam a pregação. Parece que a mensagem entrou no coração deles e brotou dentro deles a esperança. Ele vai vir, e quando ele vier, ele vai resolver o problema. Aí Malaquias vai profetizar dizendo: ele vai vir saltando pelos montes. Miqueias começa a dizer: ele vai vir como justo juiz de Deus. Aí as profecias começam a trazer a esperança para o povo. Então agora, nesse contexto aqui, os judeus esperam um acontecimento lá no templo, lá naquele lugar, lá onde se manifestava a glória do Senhor. Sim, essa glória que era contada nesses dias pelos mestres e os rabinos, também nas sinagogas pelos fariseus e principais da sinagoga. Essa glória que tinha história no meio desse povo, essa glória que se revelou aos seus pais lá no deserto, quando Deus disse a Moisés: levante um tabernáculo, porque eu vou andar no meio do meu povo, e eu vou andar na história do meu povo. Durante 40 anos no deserto, Deus estava no tabernáculo. O interessante é que quando o Senhor disse a Moisés: Moisés, quando você, Moisés, aleluia, preparar o ambiente e o cerimonial, diga para Arão que eu vou vir com a minha glória no dia da expiação. O dia da expiação ocorria apenas um dia no ano, no contexto do calendário de Israel. E o Senhor disse: diga para Arão e os sacerdotes que durante todos os dias, se um israelita os procurarem para sacrificarem, para entregar a mim oferta, então diga a eles que ofereça a mim no altar do holocausto e coloque fogo. Mas no dia da expiação, no dia somente da expiação, diga para Arão e diga para os sacerdotes que eles não me colocará fogo no altar do holocausto. A palavra holocausto significa
significa oferta totalmente queimada. Eles não vão colocar fogo lá, porque quando eu vier com a minha glória no tabernáculo, o meu fogo vai sair de dentro do tabernáculo e vai incendiar o altar do holocausto lá fora. Segundo o historiador, por sua vez Frederico, ele vai descrever que nesse contexto aqui, os rabinos já diziam que era um acontecimento tão extraordinário, que a Bíblia até vai afirmar e dizer que todos os israelitas se vestiam de linho aqui branco e estava aguardando a bênção do sumo sacerdote na porta da tenda da congregação do Senhor, na porta chamada caminho. Então o sacerdote, ele pegava o sangue do animal e ele entrava até o santíssimo lugar, deveria aspergir nas 4 pontas do propiciatório, tampa da arca da aliança, aquela fagulha da glória de Deus, que era conhecida como Kavod, Kabed, Yabod, Shekinah ou Shekinah. Ela estava escondida dentro da nuvem de Deus. Descia a nuvem, descia a glória tocava a plataforma ou a tampa do propiciatório, tampa da arca da aliança. Certo rabino por nome de Benjamim, ele vai dizer que no raio de 1 quilômetro quadrado, até as pedras pegavam fogo no deserto. Era uma glória histórica para Israel. O maior desejo deles era um dia essa glória vier. Era uma glória que viria renovar a esperança do povo. Mas sem a arca não tem glória. Aleluia. A única peça que a glória de Deus se manifestava era ali, a arca da aliança. Mas aonde estará a arca da aliança? Oh, bendito Deus. E a única esperança é o Cristo vier. Era ele, o Messias, que deveria avivar. E foram passando os anos. Eles prepararam todo o templo para a chegada do Messias. O Messias é rebento. O Messias, ele vem da descendência de Davi. Ele vai vir do trono. Ele vai vir do palácio. Ele vai se manifestar no palácio real. Ele vai se manifestar no nosso meio. Nós vamos conhecer, mas quando ele chegou, ele foi nascer em uma manjedoura. Quando ele chegou, ele foi para a cidade de Nazaré. Quando ele chegou, ninguém sabia quem ele era. Estava em Nazaré e nem os habitantes da cidade de Nazaré sabiam quem era aquele que estava no meio deles. Mas Jesus chegou. A glória de Deus chegou e estava entre eles e eles não perceberam. Aleluia. É por isso que João, no capítulo de número 1, versículo de número 14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eles esperavam que aquela glória descesse como nos textos veterotestamentários, viesse como fogo, como resplendor, com trovões, com relâmpagos, e quando a glória veio, se vestiu de ossos, de pele e de carne, e estava no meio deles. Eles estavam tão insensíveis com essa glória que não conseguiu sentir o calor da glória, da presença de Deus. Estavam tão cegos pela religião que não conseguiu ver que a glória estava entre eles. Mas essa glória, quando se manifestou, a glória curou, a glória ressuscitou mortos, a glória, ela veio dando vista aos cegos, a glória levantou paralíticos, a glória limpou os leprosos. O povo não entendia e dizia, Marcos capítulo 6 e 7, um profeta se levantou no nosso meio, nunca vimos tal coisa em Israel. A glória veio renovando e todos queriam saber quem era aquele jovem nazareno, que aonde chegava acontecia milagres e maravilhas. O povo dava testemunho, ele começava a operar prodígios e sinais no nome de Deus. Os fariseus queriam entender
entender e compreender quem era ele. Perguntou: em nome de quem tu fazes essas coisas? Aleluia. Já o próprio Jesus, sabendo do mundo de indagações e interrogações naqueles dias, Mateus capítulo 16, ele olha para os seus discípulos e pergunta: que dizem os homens que eu sou? E eles começaram a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou até mesmo Isaías, ou um dos profetas. Aleluia. Aí Jesus olha para eles e pergunta: e vocês, quem dizeis que eu sou? Naquele momento houve um silêncio, porque nem os discípulos sabiam responder quem era aquela glória. Mas de repente, irmãos, o céu se abre e o Senhor desce naquela reunião, introduz na mente de Pedro revelação. E Pedro enche o pulmão de ar e diz: eu sei responder. Diga, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele e diz: não foi carne nem sangue, em outras palavras, não foi fariseu, saduceu, não foi Herodes, sacerdote, nem tampouco levita que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E bem-aventurado, aleluia, és tu, Simão, filho de Bajonas, porque eu vou sobre ti levantar, aleluia, por profecia. E a Bíblia vai nos mostrar que o próprio Jesus começa a dizer: tu és Pedro. Aleluia. No grego, um fragmento de uma rocha, uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A glória de Deus viria, mas não para ir embora, mas ela veio para preparar um povo novo, para ser recipiente, templo da sua glória. Porque a profecia de Ageu não era para templos humanos, mas era o templo que o Senhor iria preparar para habitar. Porque o céu é o meu trono e a terra é a plataforma de meus pés. E o Senhor perguntou: que casa me edificarás vós, diz o Senhor. Aleluia. Ele veio, se manifestou, mas esse Cristo, ele por sua vez, lá em João no capítulo de número 17, ele vai afirmar categoricamente na sua oração sacerdotal. Ele ora ao Pai dizendo: Pai, é necessário que o Senhor envie, porque eu vou, mas envia outro consolador. A palavra outro significa no grego airon, igual. O que eu faço ele faz, o que eu tenho ele tem, o que eu posso ele pode, quem sou eu ele também ele é. Ele simplesmente vem. Então envia, Pai, para que assim que eu e tu somos um, eles também, através do Espírito, sejam um neles também. Jesus morre, mas Jesus ressuscita. Glória a Deus. E na sua ressurreição a Bíblia vai nos dizer que ele encontra com seus discípulos, sopra entre eles: recebei o Espírito Santo. Atos capítulo de número 1. Todos estavam reunidos, quase 500 pessoas. Ele dá as últimas palavras e diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E a Bíblia diz que ele é assunto aos céus. Ele sobe ao culto por uma nuvem. E aí os discípulos, ele vai para o cenáculo. Fica em um cenáculo. Cenáculo era um quarto alto de uma casa. Portas fechadas estavam lá. Quase 120 pessoas reunidas. E eles estavam orando, aleluia, esperando o Espírito Santo descer. O cumprimento do profeta Ageu no capítulo de número 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eles estavam sobre a promessa de Jesus, mas Jesus disse: fique em Jerusalém. Para o templo eles não poderiam ir,
porque temiam pelas suas próprias vidas. Então o que lhe restou? Restou simplesmente um quarto, que não tinha parecer, que não tinha formosura, que não tinha ouro como o ouro do templo de Salomão, que não tinha aquela beleza como nos dias do rei Herodes, que quando Jesus entrou no templo com os discípulos olharam para aquele templo e disse: que templo belo, que templo formoso. E Jesus olha para eles e diz: mas aquele que aqui está é maior do teu templo. Todos esperavam lá, mas os discípulos estavam num lugar estreito, estava no apertado, não tinha ouro, não tinha parecer, eram galileus, e muitas das vezes rejeitados pelas sociedades, e foi visto como bêbados, mas era lá que Deus interessou para manifestar a glória dele. Fica lá! Ei, oh glória! E era naquele momento ali que eles estavam reunidos. O Senhor foi assuntos aos céus, e eles estavam temendo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus disse: eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador. Era Jesus no céu rogando e a igreja pedindo na terra. Jesus no céu dizendo: manda o Espírito, Pai. A igreja na terra dizendo: vem, Espírito. Jesus no céu manda, a igreja vem. Jesus dizendo: manda, a igreja vem. Jesus dizendo: manda, a igreja vem. Era o dia de Pentecoste, todos os judeus ali estavam reunidos para aquela festa da colheita. Todos estavam ali reunidos, aleluia, naquele culto, ou naquelas homenagens, cerimônias festivas. Mas o seu povo, quase 120 pessoas estavam ali, apenas no cenáculo. Dá para você olhar para esse crente que está do teu lado e dizer aí: é no cenáculo, é no estreito, não pode ter parecer, não pode ter formosura, não pode saber falar direito, não pode ter nome na praça, não pode ter, aleluia, nenhuma posição social. Mas se é cenáculo de Deus, está debaixo da promessa, o Espírito Santo sabe aonde você está. Ele não te chamou pela posição social, não te chamou pelo que você é. Ele te chamou porque Ele resolveu se agradar de ti. E essa é a glória do Senhor, porque a glória sempre vai procurar quem não é, quem não pode, quem não faz. Aonde estiver os anônimos de Deus, gente que muitas vezes é sociedade diz: não tem jeito, não vai dar futuro, mas a glória de Deus olha para ele e diz: é você, cenáculo de Deus, que eu quero usar, quero levantar, quero encher. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. É você, pequenino de Deus, que Deus resolveu encher. Aleluia, bendito Deus. Os 500 que estavam no capítulo 1 desaparece agora no capítulo 2. Ou seja, 380 vai embora. O que resta, só quase 120. Pergunta ao irmão que está do teu lado: tu és do 380 ou tu és do 120? És do 380 ou dos 120? É melhor estar no estreito da prova, mas receber poder, virtude de Deus. É melhor estar no estreito da prova, mas receber as glórias de Deus, do que estar lá fora. Quem está lá fora está desapercebido. Quem está fora está perambulando para lá e para cá, não sabe o que está para acontecer. Mas quem está no lado de dentro já entendeu que a glória de Deus está procurando os anônimos da terra. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia vai nos dizer: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veio de repente do céu um som. Sabe por quê, irmãos?
Porque a igreja não é movida pelo som dos homens, pelas palavras dos homens, pela filosofia dos homens. A igreja é movida pelo som que vem de cima. Quando a glória de Deus chega, ela traz som, barulho. Esse aspecto da presença da glória de Deus é notoriado na Bíblia. Êxodo capítulo 19, versículos 16 a 19, vai nos informar o texto. Que quando o Senhor veio, o monte tremia e pegava fogo. E dentro da glória do trovão havia trombetas tocando. E o Senhor falava com Moisés, e o povo entendia trombetas tocando, e o monte pegava fogo. Quando a glória de Deus chega, produz som na igreja. Esse som veio como de um vento veemente e impetuoso. A expressão veemente e impetuoso aqui são palavras ou termos que perfeitamente são usadas pelos meteorologistas. Eles utilizam essas palavras normalmente para um tufão ou um redemoinho. Segundo a física, o redemoinho pode chegar de 150 a 200 km/h. O interessante é que o texto vai dizer que era um vento veemente e impetuoso, ou seja, o barulho era como um barulho de um tufão, de um redemoinho que vinha do céu. E quando desceu, a Bíblia diz, encheu todos eles que estavam reunidos, sentados no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo veio para essa igreja, irmãos, a coragem entrou. E agora Pedro vai pregar. Após os que estavam lá fora questionarem o que está acontecendo, esse povo está bêbado. E ele vai pregar. E vai mostrar que não se trata de alcoolismo, mas que se tratava do cumprimento da profecia. Eles esperavam a glória no templo maior, mas a glória procurou o cenáculo. Essa igreja, irmãos, cresceu após a pregação de Pedro. Quase 3.000 almas para o Senhor Jesus depois daquele sermão. Ela cresceu e o capítulo de número 4 vai nos mostrar que ao crescimento da igreja resultou na perseguição da igreja. Mas essa igreja parou? Não. Porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ninguém pode parar ela, irmãos. A perseguição veio no capítulo 4. A perseguição veio no capítulo 7. Estevão é morto. A perseguição veio no capítulo 12. Tiago é morto pelas mãos de Herodes e mandou prender a Pedro. A perseguição chega no capítulo 16. E agora o próprio Paulo e Silas também estavam presos agora em um cárcere, em uma masmorra, por causa do evangelho de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, eles conseguiram parar essa igreja? Me responda. Conseguiram parar essa igreja? Eu pergunto e vocês respondem, conseguiram parar essa igreja? Exatamente em 17 de julho do ano 64 depois de Cristo, Nero, ao assumir o poder, ele resolve colocar fogo em Roma, incendeia Roma na loucura de Nero a fim de levantar uma nova Roma segundo o seu perfil. Das 14 cidades que existiam em Roma, 10 foram devastadas pelo fogo. E quatro restantes povoadas densamente por judeus cristãos e gentios cristãos, deram a Nero um álibi de colocar a culpa do incêndio de Roma na igreja de Jesus Cristo. Os historiadores vão dizer que, aleluia, faltou madeira para crucificar todos os crentes. E naqueles dias, quando faltou madeira, o imperador disse, pode amarrar nos postes de Roma, para que ilumine a nossa capital e toque fogo neles. Eles começaram a serem amarrados, enrolados de piches,
e incendiados vivos. Oh, bendito Deus. E aqui eu fico pensando, por que essa igreja não parou? Por que essa igreja não parou? Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, nenhum império consegue parar ela. Aleluia. Nero mandou matar a igreja. Mandou matar para calar, para destruir. O interessante é que Brian Champ, ele chega a dizer que um dos soldados romanos, ele sai daquele cerco, vai até o imperador e diz: meu imperador, me permite uma fala concedida. Esse povo é estranho, porque nós não estamos ouvindo o grito deles de dor e nem desespero, mas no meio do fogo eles estão dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, conseguiu parar essa igreja? Me responda, conseguiu parar essa igreja? Não. No ano 68, explode uma rebelião, porque uma das sinagogas judaicas foram profanadas. Manda matar muitos dos judeus ortodoxos e alguns dos judeus cristãos. E nesse cenário de horror, eu pergunto a você, conseguiu parar a igreja? Me responda. Anos 70 depois de Cristo, Vespasiano assume o poder. Ele levanta o Coliseu Romano. Ano 71, o seu filho, conhecido como General Tito, agora resolve inaugurar o Coliseu Romano. Inaugura o Coliseu Romano, 100 dias de festas. Foram mortos 100 mil cristãos naqueles dias. 100 dias de festas, e o espetáculo dos romanos era ver os cristãos sendo mortos, pisoteados por robôs e comidos por bestas feras e os leões da Líbana. Mas eu entendo aqui que nem isso conseguiu parar a igreja. E aí eu pergunto a você, conseguiu parar a igreja? Ano 81 depois de Cristo, quem assume agora é o imperador Domiciano, conhecido aqui como segundo Nero, conhecido pela sua crueldade, com que matou a igreja. Ele coloca João na ilha de Patmos. O velhinho, somente ele era o apóstolo vivo. Todos foram martirizados e mortos. E estava lá João com quase 90 anos de idade. Foi levado para Patmos. E Patmos é o lugar que não tem portas para a saída dos prisioneiros. Mas quando fecharam todas as portas para João, capítulo 4, versículo 1 vai nos dizer: e eu, João, quando eu olhava para o céu, vi uma porta aberta, e uma voz de dentro da porta dizia: João, sobe para cá. O velhinho ainda foi solto e não morreu pelo martírio. Oh, glória! E ainda escreveu o último livro do Novo Testamento, a saber, o Evangelho segundo o relato de João, o Evangelho de Cristo. O último livro a ser escrito. Aleluia, para fechar o canor. Ele escreve ainda o último. Era o Senhor dizendo: ô João, quem dá ponto final na igreja sou eu, porque eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Aí eu pergunto a você, conseguiu destruir essa igreja? Ano 100 ao ano 117, quem está agora no poder é Trajano. O imperador Trajano, em 1575, a arqueologia encontrou, por sua vez, um achado de um material dele. Ou seja, mandaram esculpir uma estátua, o pé direito de Trajano, em cima do globo terrestre, para mostrar o poder e a autoridade de Trajano. Ele perseguiu a igreja, mandou colocar fogo na igreja. Aí eu pergunto a você, conseguiu destruir essa igreja? Conseguiu destruir essa igreja? Século XV,
Quando a apostasia tomou conta, a Inquisição era frequente nesses dias. John Hus se levanta contra os rudimentos papais, contra os rudimentos cerimoniais, mostrando à luz da Bíblia o que a Bíblia diz. E aí de repente condenaram ele à morte para ser queimado. A história vai nos dizer que no meio do fogo o Espírito Santo enche ele, e ele diz: hoje vocês estão matando um homem que simplesmente é um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne e vocês não vão calar mais a voz dele. 100 anos depois nasce Martinho Lutero, homem de Deus, e em 1517 ocorre a reforma e Deus começa a sacudir a sua igreja. Aí eu pergunto: conseguiu acabar com a igreja? Século 16, aleluia. Uma mulher na Inglaterra conhecida como Maria Sanguinária resolve emplacar o avanço da reforma, e ela manda matar 278 cristãos. Ela é conhecida como sanguinária por ser uma mulher cruel, fria, e que mandou matar muitos dos irmãos cristãos. Aí, por sua vez, quando Maria Sanguinária morre, Deus toca fogo na Inglaterra. Aí eu pergunto a vocês: conseguiram destruir a igreja? Os tecnólogos disseram naquela época, e os sociólogos: a igreja deixará de existir na Inglaterra, e Deus sustenta a sua igreja. E exatamente século 18 é na Inglaterra que Deus levanta John Wesley, Deus levanta George Whitefield e toca fogo mais uma vez na Inglaterra. Simplesmente depois de uma oração, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, foi quando John Wesley ele disse: Senhor, me dá as ruas e as avenidas da Inglaterra e me dê 100 homens que nada temam senão pecado e que nada busquem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Aí eu pergunto: conseguiu destruir essa igreja? Século 17, na Escócia, o esfriamento espiritual tinha tomado conta e havia perseguições contra a igreja para fechar as catedrais. Aí Deus levanta um jovem por nome de John Knox, começa a pregar nas praças públicas. John Knox começou a pregar, e era um temporal muito grande, e as chuvas desciam, e aí John Knox fez uma oração, e Deus cerrou os céus, e nenhuma gota de água desceu. Aquele evento promoveu-se, e depois você pode ler um livro chamado Sob os Céus da Escócia, e você vai ver que quando esse evento aconteceu, a glória de Deus tomou conta, e Deus avivou aquele país. Aí eu pergunto: conseguiu destruir essa igreja? Século 19, Charles Finney, nos Estados Unidos, quando a apostasia estava tomando conta, e o ateísmo estava entrando nas faculdades, e agora a proposta era acabar com a igreja, mas Deus aviva através de Charles Finney, aleluia, os Estados Unidos, e explode poder. E aí eu pergunto: conseguiu parar essa igreja? Conseguiu parar essa igreja? Século 20, no país de Gales, exatamente numa cidade de Grã-Bretanha, Ivan Hobbit
por sua vez, estava olhando para o cenário da sua cidade e da cidade de Gales, que era um cenário de horror, era um cenário devastador. Muitos mendigos, as crianças estavam nas ruas, e por sua vez, a igreja naqueles dias não estava produzindo belo efeito, mas ele orou, e Deus levantou com grande poder e avivamento, que a história vai dizer que até no campeonato de futebol, quando estava todos reunidos para ir para o campo assistir a sua seleção jogar, então tiveram que parar e soltar nos telões do ginásio para ouvir Ivan Hobbit pregar e dizer que Jesus cura, liberta, salva, em breve voltará. Aí eu pergunto a você: conseguiu destruir essa igreja? Conseguiu destruir essa igreja? No dia 15 de dezembro de 1939, século 20 ainda, sob o governo do Celso, ele mandou, por sua vez, perseguir a igreja. Era um movimento comunista para tentar devastar a igreja. Daquele cenário ali, ele manda prender o pastor, aleluia, daquela nobre cidade, por sua vez, por o nome de Berice, aleluia, ou melhor, Timaçuara, e foi lá, numa regiãozinha, com 80 membros, que resolveram prender aquele pastor, por o nome, por sua vez, ali daquele contexto, o nome dele não era conhecido, mas a igreja conhecia que o homem de Deus era de oração, Poderick, um grande homem de Deus. Aí quando o governo manda prender Poderick, a igreja sai nas ruas, faz, aleluia, um cordão humano para tentar impedir da polícia invadir a sua casa. A polícia vai buscar reforço naquele mesmo dia. E quando ela volta, o jovem batista, ele resolve pegar as velas e entregar acesas nas casas dos crentes daquela rua. Ele faz uma por uma, e quando agora entra a polícia, eles entram armados, e a sentença era a morte dessa igreja. Eles entram atirando, uma bala pega no jovem batista, é levado às pressas para o hospital para sepultar a sua perna. Aí o médico perguntou: você se arrepende? Aí o jovem disse: eu vou perder a perna, mas eu acendi a primeira vela. Aleluia, oh glória, aleluia. E foi exatamente 10 dias depois, em 25 de dezembro de 1989, uma jovem assembleiana sai às ruas gritando: Deus existe, Deus existe, liberdade, 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 Deus existe. A voz dela foi ecoada e deu ouvido a toda a nação. E exatamente no dia 25 de 1989, 100 mil pessoas dirigidas por pastores estavam na capital de Romênia gritando: Deus existe, liberdade, liberdade. Foi naquele mesmo ano que o governo sai do poder e Deus restaura aquela nação, e as barreiras que foram levantadas para a não pregação do evangelho foram derrubadas, e um grande avivamento aconteceu naquele país. Aí eu pergunto a você: conseguiu destruir essa igreja? Século 21, na América Latina se levanta marxismo, comunismo, socialismo, feminismo, e querem destruir a igreja. O comunismo agora ele toma conta até da política, e muitos comunistas agora levantam projetos e leis contra a igreja de Cristo.
para fechar a igreja de Jesus Cristo, para tentar calar e amordaçar a igreja de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, se nem os leões, nem os touros, nem Nero, nem a Inquisição Católica conseguiu parar essa igreja, será que meia dúzia de comunista vai nos parar? Vai nos parar? Vai não, vai não, vai não, porque essa igreja não foi edificada na areia da praia, mas foi edificada na rocha chamada Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu ouvi o senhor Inácio Lula da Silva dizer: eu vou calar as igrejas e os pastores eu vou colocar no lugar. E eu quero responder essa raposa, que a igreja sabe quem ela é, quem ela serve e aonde ela está. Ela tem uma identidade que os homens não podem rotular. Ela é chamada de noiva, de esposa, de ovelhas, de filhas de Deus, embaixadoras de Cristo, cedros do Líbano, árvores junto a ribeiros de águas. Ela é chamada de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, Nova Jerusalém, menina dos olhos de Deus. Somos 2000 anos na história da igreja. E nessa noite, no dia 10 de novembro do ano de 2022, em Rio Largo, exatamente a igreja está aqui reunida, proclamando que Jesus é o Senhor. E qualquer hora dessa, a trombeta vai tocar, vai soar, e o triunfo da igreja será glorioso, porque nós que ficarmos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e os que estavam mortos serão ressuscitados, e nós juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a esperança da igreja. É por isso que a igreja não para, a igreja não pode ser destruída, porque ela tem dentro dela o Espírito Santo de Deus, que garante a sua vida e a sua salvação. Você está marcado por Deus. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Aleluia. Pode se levantar o espírito do governador contra essa igreja. O sangue pode descer no meio da canela, mas nós não vamos deixar de pregar o evangelho de Cristo Jesus e dizer que pecado é pecado, e dizer que o céu é uma realidade, e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Lucas só escreveu até o capítulo 28 de Atos. Mas a história da igreja ainda continua. Quem sabe hoje nós estamos vivenciando o capítulo 29. Porque ninguém vai parar essa igreja não, meu irmão. A igreja está marcada por Deus. Está tão marcada por Deus que nem para desviar para o mundo presta mais. Está tão marcada por Deus que assim traz a identidade dela na sua vida, no seu convívio, na sua fala, no seu cântico, no seu contexto social. Porque essa igreja não foi edificada na filosofia, mas no evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Oh, hello, my baby, você precisa assumir a sua identidade hoje. Dizer diante do mundo:
eu carrego uma Bíblia e eu sou cristão. Chegou a hora de Deus te usar. Os nossos jovens não se calarão diante dos professores de história e de sociologia das universidades que tentam negar a existência de Deus. Os jovens da Assembleia de Deus não vai se calar diante de políticos e homens que estão tentando calar a sua voz, dizendo que isso aqui é uma reunião social apenas e nada implica na espiritualidade. Nós não vamos nos calar diante do marxismo, diante do comunismo, diante, aleluia, da falsa religião. Nós não vamos nos calar, nós vamos carregar a Bíblia. E eu quero aqui convocar você que é jovem de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, como militante de Deus, defenda o Evangelho, pregue o Evangelho, fale do Evangelho. Essa é a sua identidade. Eu não sei você, mas eu estou arrepiado aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deus vai arrancar essa timidez. Deus vai arrancar e vai colocar fala na tua boca. Aleluia. Ninguém vai zombar da sua fé, porque Deus vai te encher do seu Espírito. Aleluia, feche os seus olhos comigo. Espírito de Deus, eu sinto o peso e a responsabilidade dessa mensagem nesta noite. Eu sinto o calor e a temperatura da tua glória que toma conta desse ambiente. Aleluia, eu sinto o dom do teu Espírito Santo inundando este lugar. Há um barulho de águas cristalinas que invade este lugar. Em nome de Jesus Cristo, Deus, levanta este jovem, levanta esta moça, levanta esse rapaz para ser cheio do Espírito Santo. Toca fogo nas ruas, nas avenidas, nas vielas, nos becos, nos atalhos desta cidade do Rio Largo.